chamar os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota ao vivo, conectado com a gente, vai trazer suas análises e impressões. Essa é a principal notícia do dia. Trânsito em julgado, determinação de cumprimento de sentença. Jair Bolsonaro permanecerá na Superintendência da Polícia Federal. Boa noite, Mota. Bolsonaro cumprirá pena em uma sala da Polícia Federal. Essa é a decisão de hoje. A decisão de amanhã, ninguém sabe qual será. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. O processo da tentativa de golpe segue desbravando novos caminhos jurídicos. É o Brasil na fronteira da legalidade. Há quem diga que Jair Bolsonaro virou um refém do sistema. Um motivo irresistível para que o Estado ocupe instantaneamente todas as manchetes, com a pauta do seu interesse. Há quem diga que é uma jogada de mestre ou de master, se é que vocês me entendem. Pois é, vários aspectos para nós analisarmos. Tem também a repercussão, as articulações políticas após essa determinação. Chamar o Luiz Felipe Dávila ao vivo com a gente aqui no estúdio em São Paulo, Cristiano Beraldo ao lado esquerdo do Dávila, aqui o estúdio cheio em São Paulo. Vou começar por você, viu, Dávila? O que é preciso considerar a partir do trânsito em julgado? Muitas reflexões sobre essa decisão tomada pela Suprema Corte. Quais são os próximos capítulos dessa longa história? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Beraldo. Prazer estar com o Beraldo aqui ao meu lado. Raridade, noite, né? Raridade. O nosso estrangeiro. É verdade, é verdade. Boa noite ao Mota e à nossa querida audiência. Olha, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é coerente com a atuação da Suprema Corte, neste caso, ao longo de todo este período. Ou seja, um julgamento muito mais político e faz com que uma decisão tomada hoje possa ser revertida amanhã. Esta é a questão da arbitrariedade. A arbitrariedade define uma coisa hoje, mas pode amanhã mudar os ventos e decidir outra coisa de acordo com o determinado contexto político, não é jurídico. Esse é o ponto fundamental. O fato é que o caso já havia sido julgado e o que houve é uma antecipação do cumprimento da pena para todos os réus condenados. Então não há novidade enquanto a isso. A novidade foi essa pressa, esse fast track, essa linha rápida para julgar e praticamente descartar os embargos infringentes que ainda poderiam ser recorridos pelos advogados da defesa. Então, esse é um fato que já aconteceu. Então, não há novidade, apenas antecipar o cumprimento da pena. Agora, as decisões da Suprema Corte vão ser pautadas muito mais pela política do que pela Constituição. Isto é uma mudança preocupante num país que precisa urgentemente voltar a confiar nas leis e nas regras do jogo. Nós nunca tivemos, Caniato, na nossa história, instabilidade política causada pelo Supremo Tribunal Federal. Sempre foi por questões de mudança política, geralmente governos autoritários, mas pelo judiciário é a primeira vez que vivemos este pesadelo. Pois é, a análise dos nossos comentaristas, a partir do trânsito em julgado desse processo, não cabem mais recursos, né? Quais serão os próximos passos? As articulações políticas, como o grupo conservador, liberal, deve se organizar a partir dessa tomada de decisão. Tudo bem, já era esperado, mas há muitas coisas a serem decididas. Cristiano Beraldo aqui com a gente, no estúdio em São Paulo. Eu disse que é uma raridade, porque o Beraldo, para quem não sabe, reside no exterior, mas sempre tem compromissos aqui no Brasil. Temos a alegria de tê-lo no estúdio hoje. Beraldo, bem-vindo. Ótima noite a você. Quais aspectos você gostaria de destacar, analisar a partir dessa decisão já esperada, mas que naturalmente precisa ser sublinhada aqui no programa? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Caniato. Prazer estar aqui. Boa noite, Dávila. Boa noite, Mota. Boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, é um dia que marca o final, ou talvez o capítulo final de um livro, e que outros livros, talvez um segundo volume, passe a ser escrito a partir de agora, mas sabíamos todos que chegaria esse momento. O que é curioso, e aí eu pego carona nas palavras do Dávila, é que justamente nós temos decisões sendo tomadas, não
na surpresa, porque, de novo, sabíamos que essas prisões seriam decretadas, mas aí tem a conveniência do momento. O Brasil reagiu à prisão de Jair Bolsonaro no sábado, depois daquele episódio, no mínimo, curioso da tentativa de quebrar a tornozeleira eletrônica, e agora, tendo talvez utilizado aquele momento no sábado de termômetro, fazendo um cálculo de que era melhor decretar logo essas prisões, porque fica tudo ali confuso, vão falar mais de Bolsonaro do que os demais, e aí decreta-se essa prisão. E realmente o grande problema é esse. Não adianta a gente imaginar que essas pessoas que foram condenadas são anjinhos que caíram do céu e vieram à terra para fazer o bem. Não, eles tiveram uma posição importante no governo e, ainda exercendo essas funções importantes, dedicaram tempo do seu trabalho para ficar confabulando sobre hipóteses e possibilidades e planos e projetos e tentando convencer líderes militares para se mobilizarem em torno de uma virada de mesa. Não é, no meu entendimento, um tipo de atitude que justifique 27 anos de prisão, por exemplo. Se nós olharmos para outras ditaduras, que tivemos inclusive na América do Sul, tivemos lá aqueles militares que faziam barbaridades e mataram pessoas e participaram de coisas horrorosas contra a sua própria população, condenados a 20, 30 anos de prisão. Neste caso, um plano foi desenvolvido, foi debatido, tentaram cooptar apoiadores para esse projeto, não conseguiram. Virou absolutamente nada de prático. Se alguém tivesse sido detido, se houvesse uma comprovação de que, veja, tentaram de fato envenenar a comida do presidente eleito, ou do vice-presidente, ou de um ministro, seja lá quem for, isso é uma coisa, mas isso não aconteceu. E aí a gente tem de novo aquele condão que, para dar lógica e sustentação às condenações tão pesadas desse julgamento, que é casar isso com o 8 de janeiro. Mas não tem sentido. Essas pessoas que estão sendo presas hoje, mais o próprio Jair Bolsonaro, que foi preso no sábado, não estavam presentes no 8 de janeiro. Aquilo ali foi uma manifestação pela qual essas pessoas podem ter responsabilidade por não terem acalmado os ânimos. Dito às pessoas que estavam ali sob sol e chuva nos quartéis, que nada aconteceria, que elas deviam ir para casa, que a vida tinha que continuar e que eles tinham que olhar para a próxima eleição. Eles preferiram manter o suspense, a expectativa, inúmeras manifestações de pessoas do núcleo ali mais próximo de Jair Bolsonaro, dizendo, olha, tem uma expectativa, vejam, vocês não sabem. Aliás, tem um influenciador, um vídeo que ficou muito famoso, ele dizendo, vocês não sabem o que este homem, se referindo a Jair Bolsonaro, está fazendo, aguardem, que muita coisa vai acontecer. Isso já era lá meados de dezembro de 22. Então essas pessoas têm responsabilidade, mas querer daí a colocar uma sequência de fatos e atos para demonstrar que essa bom, vamos mudar. Que essas tramas que aconteceram dentro do Palácio do Planalto se consolidaram numa ação no 8 de janeiro, realmente me parece bastante distante da realidade. E termino dizendo uma coisa, Caneto. A história vai cobrar um preço dessas decisões que foram tomadas, não com base nos fatos e na Constituição, mas sim com base nos interesses políticos do momento e que tentam conduzir o Brasil para um caminho que ele não pode trilhar. Pois é, e tem tanta informação, tanta notícia, que a gente precisa conectar a essa decisão, cumprimento de sentença definitiva, que a gente isso vai tomar boa parte dessa primeira parte do programa, essa primeira metade. Então eu peço que vocês continuem com a gente. Deixa eu só perguntar para o Mota, antes de falar de anistia, do PL, da União da Direita, dos possíveis candidatos para 26, antes disso, Mota, como é que fica a imagem do líder, né, de Jair Bolsonaro a partir dessa determinação, cumprimento dessa sentença? Jair Bolsonaro muito criticado por um grupo, enaltecido por outro. Como é que
esse grupo deve trabalhar a figura de Jair Bolsonaro, o nome de Jair Bolsonaro, que talvez delegue a alguns a responsabilidade de administrar a comunicação e vários outros aspectos que precisam ser trabalhados enquanto ele estiver preso. A figura do perseguido, o mártir, a pessoa injustiçada. E aí, a figura de Jair Bolsonaro, que tantas vezes você destacou como sendo um fenômeno político. Como é que fica esse fenômeno detido? E aí? Eu acho que a última preocupação de Jair Bolsonaro nesse momento deve ser com a imagem dele, Caniato, com a percepção que as pessoas têm. Eu acho que essa deve ser a última preocupação dele e provavelmente dos filhos também. A primeira deve ser sobreviver. A primeira deve ser manter a sua integridade física numa situação jurídica completamente imprevisível. A percepção que eu tenho entre as pessoas que eu conheço e que apoiam Jair Bolsonaro é de uma revolta cada dia maior. Esse é o sentimento. E eu converso todo dia com pessoas, como eu já disse aqui, de todas as classes sociais, de todas as profissões, e o que elas veem, o que elas enxergam nos acontecimentos dos últimos meses é a confirmação das suas piores preocupações. É a materialização de coisas que elas receavam que poderiam acontecer no Brasil. E, acima de tudo, o sentimento de que se esse tipo de situação acontece com Jair Bolsonaro, pode acontecer com qualquer pessoa no Brasil. O Mota toca um ponto importante também, que era algo que a gente precisava tratar, Dávila, que é uma espécie de uma revolta, né? Uma grande mobilização dos apoiadores de Jair Bolsonaro ou simpatizantes. Você entende que há espaço para isso? Poderemos nos deparar com manifestações ou vigílias, pessoas que vão manifestar apoio a Jair Bolsonaro, ao grupo que defende Jair Bolsonaro? O Mota enfatiza muito esse espírito de revolta. Ao meu ver, o espírito predominante no Brasil hoje é de medo. As pessoas têm medo. Medo de falar, medo de expressar suas opiniões, medo de expressar suas crenças, de retaliação. E esse medo tem fundamento. Isso tem tudo a ver com o ativismo do judiciário todo esse tempo. Porque, na verdade, isso começou em 2019 com o PL da fake news contra a revista Cruzoé. E isso aí abriu essa caixa de Pandora que, na verdade, foi entrando um processo atrás do outro e culminou com o julgamento de Jair Bolsonaro, como bem disse o Beraldo, ficou no campo da cogitação. Cogitação não é crime no Código Penal. Então, todo um julgamento sem o devido processo legal, sem direito à ampla defesa, sem individualização de pena para a turma do 8 de janeiro. E então, o que as pessoas sentem desde 2019? Uma onda crescente de arbitrariedade. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal, na época das eleições de 22, disse que era preciso medidas excepcionais, mas excepcionalíssima, foi esse o termo utilizado por um dos ministros do Supremo, dizendo que naquele tempo era preciso isso para conter a tal da liberdade de expressão, porque aquilo podia poluir o processo eleitoral. Ou seja, a arbitrariedade não começou hoje no processo de Jair Bolsonaro. Começou em 2019, contra veículos, contra pessoas na rede social, contra políticos, contra parlamentares, tudo contra o que está na Constituição brasileira. Então, é um crescendo que gera hoje medo. As pessoas têm medo de manifestar as suas opiniões, principalmente opiniões críticas ao governo e às instituições. Então, o projeto do Supremo culmina com o encarceramento de todo mundo, né? Agora, não adianta querer mais discutir isso. Agora, o ponto é como isso vai impactar o futuro do Brasil. O futuro que eu digo é o futuro próximo. As próximas votações, as definições das candidaturas, como vai se reorganizar os grupos de direita, tendo que uma das pessoas principais dessa direita, que é Jair Bolsonaro, vai estar completamente fora do jogo a partir de agora, que é o cumprimento da pena. Dá para medir, projetar como essa determinação de cumprimento de sentença mexe com o jogo político, sobretudo
para as forças de direita, como disse o Dávila, Beraldo? O que a gente tem agora é a materialização daquilo que já era esperado, né? Então, os partidos políticos eles já tinham as suas cartas na manga para quando esse momento chegasse. Ele chegou. Então, o Jair Bolsonaro, no meu entendimento, perdeu a oportunidade de liderar um processo de indicação do candidato a presidente da República no ano que vem, porque manteve aquela ideia que é completamente estapafúrdia de que ele seria o candidato. Ele, inelegível, num processo que acabou condenando a 27 anos de prisão. Não tem lógica você manter de que o Brasil, tudo pode acontecer, o Lula, ele foi preso, mas depois ele foi candidato. Só que Lula primeiro não pôde ser candidato na primeira eleição, ali em 2018, quando o próprio Jair Bolsonaro disputou com Haddad. Depois ficou 500 e tantos dias preso. Quer dizer, não é bem assim, não é essa farra, sobretudo nesse momento. A gente precisa lembrar que Jair Bolsonaro saiu do campo da política e colocou o seu alvo, né? Elegeu o seu grande inimigo, Alexandre de Moraes, e passou a proferir ataques muito diretos e objetivos ao ministro do STF, criando ali uma animosidade que foi se tornando absolutamente pública. Só que à medida que ela ia se tornando pública por parte do presidente da República, o ministro e o próprio Supremo Tribunal Federal, que nesses momentos se fortalece para agir em conjunto, foi avançando sobre uma linha que é tida como a linha necessária para se manter o equilíbrio institucional no Brasil. E agora estamos nessa gangorra, onde as forças são exercidas por quem grita mais alto, por aquele que é mais ousado. E um país não pode funcionar assim, Caniato. E os partidos, eles, que eu vejo do centrão, eles não vão agir para corrigir esses problemas, porque há uma grande dose de conivência e interesses pessoais que regem esses relacionamentos. Portanto, o jogo para o próximo ano do ambiente político será um jogo de ter um candidato que possa ser competitivo, mas que não vá para o extremo, que mantenha as relações institucionais de forma a ser favorável para esses interesses políticos. E a gente olha para a população. O que restou para a população? Qual é a vida que a população brasileira leva hoje, Caniato? Se nós pensarmos de uma forma muito prática e objetiva, nós temos uma população que vai sendo achacada cada vez mais. Eu não estou me referindo isso como uma figura de linguagem. Isso é verdade. Nós tivemos aumento de tributação no Brasil e estamos aí em vias de ter mais aumento de tributação. Nós temos as pessoas, as famílias abastadas fugindo do Brasil. Caso contrário, terão que pagar uma fortuna de impostos que elas não estão dispostas, e a população mais pobre sendo obrigada a pagar mais caro naquilo que consome, justamente porque cada coisa que o brasileiro consome está carregada, abarrotada de tributos. Portanto, o Brasil vive, do ponto de vista econômico, o brasileiro vive uma vida absolutamente injusta. Quando ele olha para a segurança, a gente já cansou de falar aqui o desastre que é. Então ele vive um caos econômico e vive em plena insegurança, com medo de sair à rua. E aí ele se revolta. Mas quando ele se revolta, ele lembra que aqueles que foram protestar e se deixaram levar pelo calor da emoção e ultrapassaram uma linha, foram severamente punidos. Alguém vai falar alguma coisa? Alguém vai se mobilizar nas ruas? É só lembrar do que aconteceu com aquela família que, fora do território brasileiro, resolveu proferir ofensas a uma autoridade. Quando pousaram no Brasil, foram levados pela Polícia Federal, busca e apreensão, tomaram celular. A família teve a sua intimidade revelada, violada, a sua vida profissional destruída, para no final, sequer a Polícia Federal apresentar ali uma denúncia contra essas pessoas, um pedido de inquérito. Então, assim, o Brasil está vivendo um ambiente de autoritarismo que cala as pessoas revoltadas, que vivem na insegurança, uma vida econômica terrível. No que isso vai resultar? Em algum momento,
essa panela de pressão vai estourar, eu não tenho a menor dúvida disso. E será fundamental que estoure, porque não virá desses arranjos do Centrão a solução que o Brasil precisa. Você, Mota, essa revolta, essa insatisfação das pessoas deve se converter no quê? Manifestações, passeatas ou muito mais manifestações pelas redes sociais ou talvez nem isso? É muito difícil dizer, Caniato, porque existe uma mistura de sentimentos. O Dávila tem razão. E eu digo que é mais do que medo. Em alguns casos é terror. Eu nunca vi o Brasil do jeito que está hoje. As pessoas estão deixando de enviar mensagens. Há coisas que as pessoas só conversam pessoalmente. Eu nunca imaginei que eu fosse testemunhar esse tipo de coisa acontecendo no Brasil. Muita gente reage com apatia. Muita gente reage se desconectando da realidade. Eu não quero mais saber o que está acontecendo no Brasil, porque só são notícias ruins. Eu acho que nós temos aqui 3 questões distintas que se misturam. A primeira é a situação do Estado de Direito no Brasil. E o Beraldo falou muito bem sobre isso. É a insegurança jurídica total. Ninguém sabe o que vai acontecer, tudo pode acontecer, ninguém tem mais garantia de nada. A segunda questão é a situação em particular de Jair Bolsonaro. O processo ao qual ele foi submetido, onde ele vai cumprir pena, quanto tempo ele vai ficar preso, como é que vão lidar com as condições de saúde dele. A terceira questão é a candidatura da chamada direita às eleições do ano que vem. É lógico, essas 3 questões se misturam, é inevitável. A gente começa falando de um, acaba falando de outra. Mas eu não acho razoável que a gente fale de uma candidatura da direita nas eleições do ano que vem no abstrato, como se nós estivéssemos na Suíça. Não vamos esquecer o Brasil, vamos esquecer o que está acontecendo com Jair Bolsonaro e os outros réus e vamos falar em abstrato sobre a candidatura da direita ano que vem, que a direita precisa se unir, é preciso um projeto para o Brasil. Mas e a situação do Estado de Direito? Quem é que garante alguma coisa para o ano que vem? Como é que se pode, diante do que está acontecendo no Brasil de hoje, abstrair de tudo isso para falar da candidatura? Então, eu acho que essa é a grande dificuldade que nós temos hoje. Essas 3 coisas, a situação do Estado de Direito, a situação de Jair Bolsonaro e a candidatura da direita às eleições do ano que vem, tudo isso está misturado.